Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 12 de junho de 2023. Eu sou Odilon Araújo, este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa sempre ligadinho com a gente, de norte a sul do nosso país. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos a partir de agora, então, com nossos destaques do jornal de hoje. Os planos de saúde individuais vão ficar mais caros no país. O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e este reajuste poderá chegar até 9,63%. Se você está com dificuldade de quitar todas as suas dívidas, saiba que agora tem programa novo do governo federal. É o Desenrola, que vai permitir a renegociação e boas condições para isso. 1.400.000 pessoas com dívidas de até R$100 já poderão ter o nome limpo automaticamente ainda neste mês de junho. Enem 2023, você já fez a sua inscrição? Atenção, estudantes! O prazo para estar na lista dos que vão fazer a prova vai até esta próxima sexta-feira, dia 16 de junho. Um susto daqueles na Grande São Paulo, um balão gigantesco e em chamas caiu num condomínio na região do Arujá. A queda levou pânico aos moradores diante do risco evidente de que uma tragédia pudesse acontecer. O tenista Novak Djokovic conquista o tricampeonato em Roland Garros e depois de mais essa consagração ele tornou-se o atleta, o tenista com mais títulos do Grand Slam da história, deixando para trás outras lendas recentes como Rafael Nadal e Roger Federer. Pelo Brasileirão, o Botafogo mantém o bom ritmo de vitórias e segue líder isolado do campeonato, seguido de perto por Palmeiras e Flamengo, que também garantiram boas vitórias no fim de semana. O Pauta Aberta hoje traz também um tema bem preocupante e, infelizmente, ainda muito atual: o preconceito contra as mulheres. Relatório da ONU aponta que, acreditem, quase 90% da população mundial tem algum tipo de preconceito contra elas. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta segunda-feira, com o visual todo novo, já começou. Os planos de saúde vão ficar mais caros. A Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou um aumento apenas para os planos individuais. O reajuste vai ser de até 9,63%. O reajuste máximo de 9,63% no preço dos planos de saúde vai ser aplicado apenas na categoria plano individual. A decisão não envolve planos coletivos, sejam empresariais ou por adesão. O valor foi definido e aprovado durante reunião dos diretores da agência. A mudança terá validade de 1º de maio de 2023, retroativo, até 30 de abril de 2024. O reajuste é válido para os planos médico-hospitalares contratados a partir de janeiro de 1999 ou que foram adaptados à nova legislação. Como a mudança no valor passará a ser considerada a partir de maio, os boletos dos meses seguintes, julho e agosto, terão, além do reajuste mensal, a compensação que não foi paga nos 60 dias anteriores. Em 26 de maio de 2022, a ANS anunciou o maior aumento desde o início da série histórica em 2000, de 15,5%. Antes, o maior reajuste registrado havia sido de 13,57% em 2016. A mudança teve validade de maio de 2022 a abril de 2023. No ano anterior, foi determinado um reajuste negativo de 8,19% nos planos de saúde individuais em razão da queda provocada pela pandemia no uso de serviços médicos, com adiamento de procedimentos como cirurgias e exames. Para a Associação Brasileira de Planos de Saúde, a oscilação de 2021 para baixo e de 2022 para cima foram efeitos da transferência das despesas médicas por conta do período de isolamento para o combate da pandemia. De acordo com o levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em dezembro de 2022, o setor totalizou 50.493.061 usuários em planos de saúde de assistência médica, sendo 8.900.000 familiares ou individuais. Contas que só sobem e às vezes as dívidas vão se acumulando, né? Tá difícil para qualquer um de nós ter acesso a um crédito justo.
Tá difícil alcançar a chance, por exemplo, de acabar com aquelas dívidas que tiram o nosso sono. Juros ainda muito altos. Agora, pode ser que o empurrãozinho dado pelo governo federal traga até alguma ajuda. É o programa Desenrola. A meta é tratar de limpar os nomes de milhares e milhares de cidadãos endividados. Acompanhe. Desde 2020, Luciana acumula dívidas. O valor das contas chega a R$5 mil, mas, beneficiária do Bolsa Família e com uma renda incerta como esteticista facial, ela precisa de ajuda para regularizar a situação. Eu venho acumulando algumas dívidas desde 2020 e tenho certeza que o programa Desenrola vai me ajudar muito a quitar essas minhas contas e assim continuar investindo no meu trabalho. É para atender pessoas como Luciana que o governo lançou o Desenrola. O programa de renegociação de dívidas foi dividido em 3 faixas. Quem está com o nome sujo por uma dívida de até R$100 com um banco vai ter o nome limpo automaticamente. Não precisa fazer nada. São 1.400.000 pessoas nessa situação, que devem ter o perdão da dívida ainda em junho. Para quem tem débitos de até R$5 mil e renda de até 2 salários mínimos por mês, o processo de negociação vai começar com um leilão. Você vai fazer um leilão dentro do sistema operacional que a Bolsa de Valores está fazendo a pedido do Ministério da Fazenda. Se o desconto for muito pequeno, não vai interessar para o governo comprar e nem para o devedor pagar, porque se o credor estiver dando um pouco de desconto, mas essa é a engenharia do programa. O credor que estiver interessado em ter crédito garantido vai dar um desconto maior. Em agosto, o cidadão que atender aos critérios do programa Desenrola deve acessar o aplicativo SouGov do governo federal para conhecer a proposta de pagamento. Podem ser contas com bancos ou concessionárias de água e luz, por exemplo. Mas atenção, só entram na negociação os débitos contraídos até 31 de dezembro de 2022. As renegociações poderão ser parceladas em até 60 meses, com juros de 1,99% ao mês. Para quem tem dívidas acima de R$5 mil ou renda superior a 2 salários mínimos por mês, a negociação deverá ser feita diretamente no banco. Nestes casos, em troca de descontos na dívida do consumidor, o governo vai oferecer um incentivo regulatório para que as instituições financeiras possam ampliar a oferta de crédito. Agora, atenção estudantes, atentos às datas. As inscrições para o Enem 2023 vão até a próxima sexta-feira, dia 16 de junho. E o prazo para o pagamento da taxa de inscrição de R$ 85 vai até a outra sexta-feira, dia 21 de junho. Se você ainda não fez a sua inscrição, é hora de correr. As inscrições seguem até o dia 16 de junho. Em mais de 2 décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Os interessados devem acessar a página do participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. As provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. Bom, vamos para a Grande São Paulo. Olha, mesmo com as proibições, por lei, tem quem insista em soltar balões, principalmente nesta época aí, mês de junho. No fim de semana, um balão imenso em chamas caiu num condomínio em Arujá, região metropolitana de São Paulo. O balão pegando fogo despencou num condomínio no sábado à noite. Nas imagens registradas por moradores, dá para ver o balão em chamas, caindo sobre um dos prédios. A situação causou pânico em quem estava no local. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas, mas quando chegaram, já estava tudo sob controle. Não houve feridos. Esta foi a terceira ocorrência com balões na região do Alto Tietê, na Grande São Paulo, durante o final de semana. Na manhã de sábado, balões foram vistos sobrevoando Mogi das Cruzes. Já no domingo, a Polícia Ambiental flagrou um grupo soltando 2 balões em uma chácara em Suzano. De acordo com a polícia, 18 pessoas foram abordadas e 5 balões foram apreendidos. É importante lembrar que soltar balão é crime ambiental e a pena prevista vai de 1 ano até 3 anos de detenção e multa. Que susto, para os moradores. Vamos falar de saúde agora. A obesidade infantil é tema que preocupa especialistas ao redor do mundo. No Brasil, 15% das crianças e 8% dos adolescentes estão obesos.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o combate à obesidade infantil e na adolescência é um dos grandes desafios do século XXI para toda a sociedade mundial. Ser gordinho ou gordinha na infância, além de ter aqueles problemas estéticos e enfrentar a zoação dos colegas, tem também problemas graves para a saúde, como diabetes, problemas cardíacos e até a má formação do esqueleto. Sabe aquela história da criança gordinha, bonitinha e o comer, comer para poder crescer? Acredite, nem sempre isso é sinônimo de saúde. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que até 2025, aproximadamente, 167 milhões de pessoas, adultos e crianças, ficarão menos saudáveis por estarem acima do peso ou obesas. A cultura do prato finalizado na mesa, em algumas casas, precisa mudar. Quando a gente começa a insistir que a criança raspe o prato, que a criança tome a mamadeira toda, a gente começa a fazer ela perder essa sensibilidade que ela tem em relação à fome e saciedade. No Brasil, segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem com problemas de obesidade. E 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. As crianças, em geral, ganham peso com facilidade devido a fatores como hábitos alimentares errados, inclinação genética, estilo de vida sedentário, distúrbios psicológicos, problemas na convivência familiar, dentre outros. A obesidade é um problema grave e deve ser encarado com cuidado. Quanto mais cedo for tratado, maiores são as chances de cura. A gente conseguir viver o velho 80-20, né? Eu ofertar 80% da alimentação do meu filho de comida de verdade, de frutas, de legumes, de carnes, de proteína, de carboidratos complexos, né, de raízes. E 20% eu deixo lá para o meu hambúrguerzinho, para a minha pizzazinha, para o meu sorvete. Eu acho que esse equilíbrio, ele é quem vai determinar se essa criança ela vai ser uma criança mais gordinha ou não. Equilíbrio sempre importante. No dia de Corpus Christi, o setor de ação social da obra Evangelizar arrecadou agasalhos e mantimentos para doar para famílias carentes. A dona Sueli faz parte de uma das 100 famílias que são atendidas mensalmente pelo setor de ação social da obra Evangelizar. Ela mora com a filha de 30 anos que tem paralisia cerebral. Emocionada, conta que já foi muito humilhada pela situação financeira. É muito triste a gente precisar de ajuda e as pessoas virar as costas para a gente e falar. Quem mandou você ter filho especial? Mas eles são a bênção de Deus na nossa vida, a gente aprende muito. Em um ato de solidariedade e misericórdia, houve a arrecadação de agasalhos no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas no dia de Corpus Christi. Ao todo, 2.365 peças de roupas foram arrecadadas no dia de Corpus Christi, com o principal objetivo: unir a tradição religiosa com a solidariedade. A ação de hoje, então, é a materialização da ação de Corpus Christi, né? Que a Eucaristia nos ensina sobre o amor ao próximo, sobre a compaixão, sobre a fraternidade. É isso que as famílias estão recebendo hoje, nós estamos partilhando com elas. Há mais de 10 anos, a obra Evangelizar realiza o trabalho de ação social com doações de roupas, alimentos e fraldas geriátricas arrecadados durante o dia de Corpus Christi. As peças de roupas formaram um grande tapete dentro do santuário, que após o uso foram higienizadas e entregues às famílias atendidas pela obra. Além dos agasalhos, 150 quilos de alimentos e 75 cobertores foram arrecadados. Doações importantes para quem precisa, proporcionando assim um significado ainda mais especial para a data no calendário cristão. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, o estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, divulgado hoje, mostra que no Brasil 84,5% das pessoas têm pelo menos um tipo de preconceito contra mulheres. A pesquisa ouviu pessoas em 80 países. E ainda, um fóssil brasileiro que estava no Museu da Alemanha está sendo repatriado. Tratam-se dos vestígios do que seria o primeiro dinossauro não voador com penas, identificado na América Latina. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, 4h36 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país, a você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar.
Muito obrigado pela sua companhia. Trazemos agora as notícias do Papa Francisco, que de acordo com os médicos que atendem no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, se recupera bem da cirurgia que realizou no intestino na semana passada. A recuperação do Papa Francisco, que passou por uma cirurgia de hérnia abdominal esta semana, segue seu curso habitual, informou a equipe médica em um breve comunicado divulgado neste domingo. O pontífice argentino não tem febre e está fazendo fisioterapia respiratória. Após a oração do Ângelus, ele almoçou com aqueles que o assistem nesses dias de convalescença, incluindo médicos, enfermeiros e pessoal de segurança. Francisco, de 86 anos, foi operado na última quarta-feira sob anestesia geral para remover aderências de sua parede abdominal, que estavam causando dor, como uma consequência de sua cirurgia do cólon em julho de 2021. O pontífice permanece no 10º andar do Hospital Gemelli, conhecido como o Hospital dos Papas. Suas audiências foram canceladas até 18 de junho. Apesar de seus problemas de saúde recorrentes, Francisco mantém uma agenda apertada, que às vezes inclui dezenas de reuniões em uma única manhã. Um estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, divulgado hoje, mostra que no Brasil, 84,5% das pessoas têm pelo menos um tipo de preconceito contra as mulheres. A pesquisa ouviu pessoas em 80 países. Quase 90% da população mundial tem algum tipo de preconceito contra as mulheres. É o que aponta o levantamento realizado pela ONU e que leva em consideração 4 dimensões sobre preconceito de gênero, em que meninas e mulheres enfrentam desvantagens e discriminação. O estudo mostra que, no Brasil, 84,5% das pessoas têm pelo menos um tipo de preconceito contra as mulheres. Os piores indicadores no país são em relação à integridade física. A educação tem o menor índice de preconceito. Apenas 9,59% dos entrevistados acreditam que a universidade é mais importante para homens do que para mulheres. Na dimensão política, 39,91% das pessoas acreditam que mulheres não são tão boas políticas como os homens, ao desempenharem as funções. Além disso, também acreditam que as mulheres possuem menos direitos do que os homens. Só para se ter uma ideia, atualmente o Congresso Nacional tem 91 deputadas federais. Para 31% dos brasileiros, os homens teriam mais direito ao trabalho do que as mulheres, ou seja, acham que os homens fazem melhores negócios do que as mulheres. Apenas 15,5% dos brasileiros não têm preconceito contra mulheres. Em 2012, esse número era de 10,2%, um avanço de 5 pontos percentuais. O Brasil apresentou resultados semelhantes aos de países como a Guatemala, a Bielorrússia, a Romênia, a Eslováquia, Trindade e Tobago, México e Chile. No cenário mundial, mais de 1/4 da população mundial acredita que é justificável um homem bater na esposa. Cerca de 87% das mulheres e 90% dos homens de todo o mundo apresentaram pelo menos um preconceito de gênero nas dimensões analisadas, que para os pesquisadores são áreas consideradas fundamentais para defender os direitos das mulheres e garantir igualdade social e econômica. Em média, o percentual de mulheres como chefes de Estado ou de governo gira em torno de 10%, desde 1995. Já no mercado de trabalho, as mulheres ocupam menos de 1/3 dos cargos de chefia. Especialistas responsáveis pelo relatório divulgado pela ONU concluíram que, apesar das campanhas globais pelos direitos das mulheres nos últimos anos, o número de pessoas que têm preconceito contra mulheres não diminuiu na última década. É uma triste realidade, e que precisa mudar. A quantidade de incêndios florestais que se alastram por todo o Canadá assusta não apenas aqueles que vivem perto das áreas que ficaram no caminho do fogo. Os impactos, com uma fumaça densa, já chegaram até Nova York, por exemplo, e aos céus de países no norte da Europa. Para autoridades do Canadá, as chamas em vários pontos do país devem durar por todo o verão. Novos incêndios cada vez mais intensos estão forçando milhares de pessoas a deixarem suas casas em todo o Canadá. O país luta contra chamas incontroláveis, que, segundo alertou um ministro provincial neste fim de semana, podem durar todo o verão.
Quase 28.700 quilômetros quadrados queimaram desde o início do ano, muito acima das médias anteriores. Essa área é maior que o estado brasileiro de Sergipe. O oeste canadense foi particularmente atingido. Após vários dias de trégua, os incêndios se intensificaram em Alberta. Moradores da cidade de Edson tiveram de deixar suas casas. Na Colômbia Britânica, a cidade de Tumbler Ridge, com 2.400 moradores, foi amplamente evacuada diante da aproximação de um incêndio. Já os focos no nordeste de Quebec eram considerados estáveis. As autoridades ambientais listam atualmente 416 incêndios ativos no país, dos quais 203 são classificados como fora de controle. Na Ucrânia, forças militares locais afirmaram ter reconquistado localidades importantes que estariam sob comando das forças invasoras da Rússia, no extremo leste do país, a região de Donetsk. A Ucrânia anunciou neste domingo que suas forças reconquistaram a localidade de Neskuchny, na região de Donetsk, a segunda vitória de sua ofensiva contra as tropas russas. Neskuchny está novamente sob a bandeira ucraniana, declarou o Serviço de Guarda de Fronteira do Estado, poucas horas depois de Kiev anunciar a libertação da cidade de Blagodatne, na mesma região. Após meses de expectativas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse no sábado que seu exército estava realizando ações contra-ofensivas no fronte, embora tenha se recusado a dar mais detalhes. Especialistas acreditam que a Ucrânia esteja tentando encontrar os pontos fracos das linhas fortificadas da Rússia para abrir caminho e recuperar territórios. Já a Rússia afirmou que repeliu um ataque ucraniano contra um de seus navios de guerra que patrulhavam o Mar Negro. O Ministério Russo da Defesa informou que o navio conseguiu destruir as embarcações ucranianas e não sofreu qualquer dano. A guerra entre russos e ucranianos começou em fevereiro do ano passado, causou severos impactos na economia de vários países. É assunto até hoje em mesas de discussões entre chefes de Estado por todo o mundo, mas infelizmente ainda não há sinais, não há indícios de que este conflito terá fim tão cedo, pelo menos no curto prazo aí, expectativa do mundo inteiro, na expectativa aí pela paz entre esses dois países. Vamos de futebol agora. Pelo Campeonato Brasileiro, todos seguem na cola do Botafogo, que vai colecionando vitórias, especialmente quando joga em casa, agora na grama sintética do Newton Santos. Confira como foi a rodada do fim de semana. Em Curitiba, o Coxa recebeu o Santos de Soteldo, Lucas Lima e companhia. Mas apesar das boas chances para os dois lados, o 0-0 não saiu do placar. O Coritiba segue na lanterna e o Santos continua em situação desconfortável na tabela. Em São Paulo, na Arena Itaquera, o Corinthians tomou um susto daqueles depois de ótima jogada do Cuiabá pela esquerda. Daverson fez 1-0 para o Dourado. O Corinthians partiu para cima e Juan garantiu o empate dos donos da casa. Final na Arena Itaquera, Corinthians 1, Cuiabá também 1. No Mineirão, de gramado péssimo, o Galo recebeu o Bragantino e logo no começo do jogo, depois de linda troca de passes, Paulinho marcou. Atlético Mineiro 1-0. Ainda no primeiro tempo, a jogada dos visitantes também foi bonita e Eduardo Sacha emendou um forte chute de primeira. Placar final em Belo Horizonte, Galo 1, Bragantino também 1. Na Arena Fonte Nova, o Bahia recebeu o Cruzeiro e, para a festa da galera, depois de linda jogada dentro da área, Kaique fez 1-0 Bahia. O Cruzeiro, que jogou de branco, empatou em bela jogada de Bruno Rodrigues. Wesley virou o placar para os visitantes, Cruzeiro 2-1. Escanteio para o Bahia, teve cabeçada forte para o gol, o goleiro rebateu e Arthur Salles empurrou para dentro. Final em Salvador, Bahia 2, Cruzeiro também 2. No Rio de Janeiro, o Botafogo, líder isolado, pegou o Fortaleza e não teve chance para os visitantes. Acréscimos do primeiro tempo, Tiquinho Soares, o artilheiro, fez Botafogo 1-0. Depois teve pênalti para o Botafogo. Tiquinho bateu, o goleiro rebateu e na tentativa de afastar, o zagueirão devolveu a bola para Tiquinho, que agradeceu. Final, Botafogo líder 2, Fortaleza 0. Domingo pela manhã, também no Mineirão, o Atlético Paranaense saiu na frente do América. Vitor Roque, de cabeça, deixou o Furacão na frente. Christian, também de cabeça, ampliou a vantagem paranaense. Daí o América veio para cima. Wellington Paulista, no rebote da cobrança de pênalti, diminuiu para a América.
E Danilo Avelar, de cabeça aos 50 do segundo tempo, garantiu um empate para os donos da casa. Em Porto Alegre, Rômulo fez 1-0 para o Inter no jogo contra o Vasco. Wanderson ampliou. Ryan descontou para o Vasco e foi só. Internacional 2, Vasco 1. No Morumbi, teve clássico entre São Paulo e Palmeiras. Gabriel Menino, neste belo chute, fez Palmeiras 1-0. Depois, em outra bobeada do tricolor na defesa, Endrick foi lá e soltou a bomba. Final em São Paulo, Palmeiras 2, São Paulo 0. Em Goiânia, teve Goiás e Fluminense. No comecinho do jogo, após o cruzamento da direita, Cano fez Fluminense 1-0. De pênalti, Matheus Peixoto deixou tudo igual. Lima, depois de bela jogada, deixou o Fluminense de novo na frente. E Alisson, de cabeça, fechou o placar. Final Goiás 2, Fluminense também 2. No Maracanã, o Flamengo recebeu o Grêmio. Everton Cebolinha fez 1-0 para os donos da casa. Pedro marcou o segundo. O Grêmio pressionou e teve bola na trave do Flamengo, mas quem marcou no final e aos 50 do segundo tempo foram os rubro-negros. Final, Flamengo 3, Grêmio 0. Foi um grande jogo no Maracanã, né? Pressão do Grêmio em busca do gol. Quando estava 1-0, queria o gol de empate, acabou levando o segundo e o terceiro gol, mas foi um grande jogo no Maracanã. Vamos rapidinho, gente, a classificação. Em primeiro lugar está o Botafogo, que tem 24 pontos. Está seguido por Palmeiras com 22, Flamengo com 19 pontos, Atlético Mineiro com 18 pontos. Esses são os 4 primeiros colocados. Na quinta e na sexta posição estão Fluminense e Grêmio. Agora eu quero destacar para vocês a zona do rebaixamento, que é formada ali por Goiás, que é o 17º, América Mineiro 18º, 19º é o Vasco da Gama e o lanterna da competição é o Coritiba. Um destaque, né? O Corinthians ocupa ali a 16ª posição, está brigando para escapar ainda da zona do rebaixamento. Vamos falar de tênis agora, vamos para Paris. Novak Djokovic venceu Casper Ruud e conquistou o tricampeonato em Roland Garros. É o 23º Grand Slam de Novak Djokovic. O sérvio Novak Djokovic conquistou o tricampeonato de Roland Garros ao derrotar o norueguês Casper Ruud. A final foi realizada neste domingo. Djokovic se tornou o primeiro tenista a alcançar a marca de 23 torneios de Grand Slam, quebrando o empate que mantinha com o espanhol Rafael Nadal. O sérvio, que havia vencido o tradicional torneio parisiense em 2016 e 2021, venceu Ruud com parciais de 7-6, 6-3 e 7-5 em 3 horas e 13 minutos. Aos 36 anos, ninguém tem uma galeria de troféus tão vasta no mundo do tênis. Djokovic se tornou o único tenista a ter vencido todos os Grand Slams em pelo menos 3 ocasiões e na segunda-feira vai recuperar o número 1 do ranking da ATP e com isso vai estender para 388 semanas seu recorde no topo. Um fóssil brasileiro que estava no Museu da Alemanha está sendo repatriado. Tratam-se dos vestígios do que seria o primeiro dinossauro não voador com penas identificado em toda a América Latina. O Birajara jubatus viveu há 110 milhões de anos na região do Cariri, no estado do Ceará. Do tamanho de uma galinha, o fóssil é o primeiro dinossauro não voador com penas encontrado na América Latina. Ele estava em um museu na Alemanha. Foram necessários anos de negociações para que o governo alemão determinasse o retorno do fóssil ao Brasil. Na verdade, os fósseis eles saem do país ou por tráfico ou são levados, digamos assim, de maneira inadvertida por pessoas que passam ali. Esse resgate teria que ser feito a partir de uma ação da União e foi acionado o Ministério Público. Depois, uma rede de pesquisadores internacionais e brasileiros, eles fizeram um grande trabalho de denúncia e também de busca de examinar a devolução desses fósseis. A legislação brasileira considera que os fósseis são bens da União, não podem ser comercializados e só podem ser exportados com autorização.
As devoluções de fósseis brasileiros que foram retirados de forma ilegal começaram recentemente e a expectativa é que agora se tornem frequentes. A gente teve outros casos, ainda não conseguimos repatriar outros materiais, talvez tão importantes quanto esse, e até porque não fazer parcerias. Olha, o material estava aqui, foi preparado aqui, a gente já tem essas ideias, fazer parcerias para estudar esse material, mas seguindo as regras, a legislação vigente. Agora é hora de voltar para casa. O Birajara Jubatus vai retornar ao seu habitat e fará parte do acervo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, no Ceará. Por que esse fóssil aqui é importante? Isso acabou entrando na identidade do povo do Cariri. Aqui os fósseis estão presentes nos cordéis, no artesanato, na culinária, pratos com nomes de fósseis, de eras, de coisas do tipo. Então, aqui é um traço cultural. O fóssil é também um bem cultural de uma forma muito expressiva. Pauta Aberta desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo finzinho de tarde. Feliz Dia dos Namorados. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.